Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. Tem crescido o número de mulheres que denunciam casos de violência obstétrica. No primeiro semestre de 2022, cerca de 20 mulheres queixaram-se de maus tratos durante o trabalho de parto. Os dados foram partilhados pela Organização da Sociedade Civil Saber Nascer durante um encontro com associações de pessoas com deficiência, que tinha como objetivo saber do estágio da violência obstétrica no seio deste grupo social. Tem aumentado o número de denúncias por violência obstétrica em Moçambique. No primeiro semestre de 2022, cerca de 20 casos de violência obstétrica foram denunciados. Entretanto, deste universo, nada se sabe sobre as mulheres com deficiência. Falar da violência obstétrica olhando para as pessoas com deficiência é falar de pessoas ou é falar de uma situação que vem tirando o sono de qualquer pessoa da sociedade civil, e nós, como Saber Nascer, temos percebido que muitos casos de violência obstétrica com a mulher ou com a rapariga com deficiência tem sido de forma muito tratada de forma muito leviana, ou não tem tido nenhuma prioridade na agenda do governo. Então são várias situações que estão em torno dessa questão da violência baseada no gênero, ligada a situações de crises humanitárias, e que nos levam a refletir, a ver que ações podem ser melhoradas dentro desse tipo de situações de crises humanitárias para garantir que a saúde sexual e reprodutiva da mulher esteja salvaguardada. As defensoras de serviços de parto humanizados dizem que, apesar de já se ter quebrado o silêncio, ainda há muito por se fazer. Existem vários constrangimentos ainda na recepção das denúncias, no tratamento das vítimas, até mesmo na quantidade de denúncias feitas. Portanto, ainda há muitas lacunas porque as mulheres que sofrem, as raparigas, as mulheres que sofrem desses abusos, dessas violências, têm medo dos opressores. Por isso, acreditam que debates do género são importantes para mudar o atual cenário de violência contra mulheres em trabalho de parto. Este estudo não serve somente para alertar em relação à gravidade da situação em que as mulheres vivem em situações humanitárias, mas também serve para melhorar aquilo que são as abordagens. Nós temos várias organizações que trabalham nas situações de crise humanitárias, então é para chamar a atenção que, para além de comida, há necessidade de criar-se assistência médica, assistência jurídica, assistência psicológica a estas mulheres. O debate está sendo bastante interessante e construtivo, porque, para além dos estudos, nós temos profissionais de diversas áreas que também partilham dos seus depoimentos. Portanto, não só são estudos, mas tem experiências vividas, experiências dos profissionais e também ideias que surgem de como podemos intervir como sociedade civil, como governo, como pessoas singulares, como organizações também. Portanto, está a ser uma coisa interessante e acreditamos que no final podemos trazer alguns contributos que possam fazer a diferença. Refira-se que as províncias de Maputo e Cabo Delgado são apontadas como as que registram maiores casos de violência obstétrica. A luta pela humanização dos serviços de obstetricia tem de ser de todos, defendem membros de OPDs da cidade de Maputo. Um outro aspecto que preocupa grandemente este grupo social tem a ver com a prescrição médica. Estes apelaram para a adoção da escrita braille nos rótulos dos medicamentos, por forma a conferir independência às pessoas com deficiência visual, sobretudo para as mulheres que cuidam de crianças. Mulheres com deficiência clamam por maior inclusão nos principais serviços de saúde. Segundo Farida Gulamo, a principal barreira se verifica nos serviços de obstetricia. As mulheres com deficiência motora necessitam, em casos de maternidade,
serviços obstétricos, de haver marquesas mais baixas nas casas de banho e haver torneiras num plano mais baixo que lhe permita poder chegar às mesmas. Primeiro, na questão da acessibilidade, porque não se ainda há um desafio na questão do decreto 53/2008, porque existem muitas unidades sanitárias que não obedecem ou ainda não têm a acessibilidade, rampas, para que as pessoas com deficiência físico-motora possam aceder às unidades sanitárias. Para além de barreiras para aceder aos serviços de saúde, a outra preocupação com que este grupo social se depara tem a ver com a falta de rótulos em braille nas descrições de medicamentos. O acesso à saúde representa o grau de ajuste entre os serviços de saúde e a comunidade. Entretanto, o acesso à saúde é, neste caso, a liberdade de usar os serviços de saúde. As receitas médicas devem ter indicações em braille para o doente poder usar corretamente os medicamentos receitados. Dos rótulos de medicamentos para pessoas com deficiência visual, porque é muito difícil para pessoas com deficiência visual, concretamente, fazer a medicação sozinha, porque não sabe como é que vai medicar, porque pode acontecer, se calhar, tomar medicamento de forma errada e pode, se calhar, perder a vida porque não tomou corretamente os medicamentos, porque a maior parte das unidades sanitárias, nas farmácias, os medicamentos não vêm rotulados para permitir com que as pessoas com deficiência visual possam saber que medicamento é este que vão comprar. Por isso que, sabendo das dificuldades com que se deparam, apelaram para que as leis em vigor possam ser mais eficazes. A lei foi discutida há relativamente pouco tempo de novo e aprovada em Conselho de Ministros, mas não responde a todas as especificidades da deficiência. Há partes da deficiência que ficaram excluídas, em particular a questão das mulheres e das crianças. Não foi incorporada na lei. E nós achamos que esta lei não está completa, não estando completa, não responde às nossas necessidades. Agora, olhando para os outros que têm a dificuldade de acesso à informação porque são deficientes visuais ou são deficientes auditivos, o nosso contexto moçambicano tem estado a criar condições para que pessoas com essas deficiências possam ter acesso à informação. Porém, ainda é uma miragem, ainda há muita dificuldade, ainda há muitos desafios. Porque as pessoas com essas dificuldades não estão somente na cidade de Maputo, que é onde nós encontramos estas condições criadas. Estão mais para além daquilo que seria as zonas urbanas. Também falou-se a questão da qualidade, da humanização nos serviços de saúde, questão de qualidade também de humanização para os serviços de saúde para pessoas com deficiência. Ainda é um grande desafio também porque a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 25, fala do acesso à saúde, mas ainda não se obedece, porque primeiro começa-se dos nossos governantes, porque ainda não colocam em prática este instrumento que foi ratificado aqui em Moçambique. Moçambique ratificou estes instrumentos já. Segundo dados do censo de 2017, em Moçambique existem mais de 700 mil pessoas com deficiência, sendo que deste universo mais de metade são mulheres. Depois de termos acompanhado estas peças, vamos observar uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. No bloco passado, falamos dos desafios da humanização dos serviços de saúde materno-infantil, por forma a reduzir o número de nados mortos, que é de 30 mortes a cada 1000 nascimentos. Situação que poderá mudar se as mulheres grávidas tiverem um acompanhamento durante toda a gestação.
Neste bloco, vamos falar de educação. Dádiva Guilasse contraiu a deficiência visual em um acidente de trabalho e teve de interromper os estudos. Após 3 anos de adaptação, voltou à escola e frequenta a 11ª classe na Escola Secundária de Boquiço, na província de Maputo. Como foi voltar à escola depois de tanto tempo? Como faz para ir à escola e que barreiras enfrenta? Saiba como na peça que se segue. Dádiva Guilasse adquiriu a deficiência em consequência de um acidente de trabalho, um evento que comprometeu a continuidade de seus estudos por 3 anos. Bom, eu adquiri a deficiência de nascença, então foi um acidente que aconteceu em 2019 e eu trabalhava em assunto da mecânica. Então, sofri um acidente e acabei perdendo a visão por conta do acidente, porque o embate foi muito forte. Então, isso foi no final do mês de janeiro. E no mesmo ano, eu estava para frequentar a 11ª classe. Mas tive que parar por conta das consultas, tudo mais. Então, fiquei 3 anos, fiquei 2019, 2020, e ano passado também 2021, sem estudar por conta das consultas. Os primeiros meses de adaptação à sua nova condição não foram fáceis, mas teve de superar, porque terminar com os estudos é um sonho que a acompanha há anos. Então, quando entrei lá, iniciei, fiz o ensino de Braille e consegui. Então, foi este ano que quando entrei na escola, neste caso a Escola Secundária de Boquiço, então ali, é claro que os professores ficaram espantados naquilo de como é que vamos trabalhar com ela, como é que vamos dar a aula e tudo mais. Então eu dizia que não precisam se preocupar, a aula será oralmente. Então tem sido assim desde o primeiro trimestre, as provas eu tenho conseguido, é mesmo oral. O professor faz as perguntas e eu respondo. Faz as perguntas e eu respondo. Quando é o momento das defesas, também consigo defender, consigo explicar. Ainda na fase de adaptação, Dádiva não tem autonomia suficiente para ir e voltar da escola sozinha. Segundo ela, muitas vezes conta com o apoio de um colega e amigo. E quando vou para a escola, eu tenho que ir, neste caso, com alguém, porque eu ainda não tenho as habilidades de caminhar sozinha na rua. Só consigo caminhar quando estou aqui mesmo em casa, já conhecendo, por exemplo, a toda a casa, facilita mais. Mas fora, ainda não consigo. Mas terei de fazer isso, neste caso, para ter as habilidades para caminhar. Então tem sido assim mesmo. E a comunicação com os colegas dentro da sala, dentro da escola, tem sido boa, porque graças a Deus eles me receberam de uma boa maneira, de uma boa forma, porque eles perceberam que na verdade nada está perdido. Então agradeço Até agora não tenho enfrentado nenhum desafio. Isso é muito fácil. Eu venho da minha casa, passo a buscar ela, vamos para a escola, voltar. Nos dias também que não posso, eu aviso às vezes que não posso vir buscar ela por assuntos alheios. Então a miúda que vive aqui vai com ela deixar a escola. Então se eu posso buscar para casa, eu levo ela para casa. A jovem rapariga diz não ter motivos de se queixar, pois seus colegas a tratam muito bem. Ao ver de Paulo Massango, o envolvimento de toda a turma é fundamental para que a rapariga se sinta incluída. A participação da turma é importante para o bom desenvolvimento dessa criança dentro da sala de aula ou da própria turma. Sozinha ela não pode desenvolver como deve ser. A inclusão é importante porque é ela que quebra preconceitos que possam existir a nível social. Então, se estamos a trazer a inclusão a nível social, estamos a dizer que vamos quebrar os preconceitos, porque os preconceitos existentes dentro da nossa sociedade é que fazem com que as pessoas excluem. Não só os colegas devem contribuir para a inserção, como também a sociedade.
Nossos entrevistados aproveitaram a ocasião para apelar para a mudança do comportamento por parte da sociedade. A criança pode ter um sentimento de falta de proteção do próprio professor, porque se o professor não consegue usar o braille, como é que vai avaliar, como é que vai compreender aquilo que a criança está a fazer. Também uma outra situação, pode haver um sentimento também de culpa, um sentimento de angústia do próprio professor em relação a essa criança, porque ele não consegue responder aquilo que são necessidades. Muitas pessoas não compreendem quando se fala de certas situações, porque o que acontece, muitas vezes as pessoas são discriminadas, são desprezadas por conta da condição física. Então a coisa que eu ia deixar é que as pessoas, neste caso a sociedade, não pode ser assim, deve aprender, neste caso, a aceitar, a se conformar, neste caso, com a condição física de cada um, porque na verdade o apelo é que nós devemos nos adaptar nesse tipo de coisa. Quando vemos uma pessoa com deficiência física, nós devemos nos adaptar, saber nos socializar com esse tipo de pessoa, porque não é que a pessoa quer ou nasce com vontade de ser uma deficiente, ser física. A pessoa adquire isso talvez por acidente, uma brincadeira que não soube o que ia acontecer naquela brincadeira. Então nós devemos saber dar moral a esse tipo de pessoa, porque quando nós discriminamos essas pessoas, há pessoas com maior facilidade de cometer loucuras. Então essa pessoa acaba se matando, essa pessoa acaba ficar deprimida mesmo, não sair de casa, não falar com ninguém. A comunidade acadêmica no geral e a surda em particular passa a contar com mais uma obra. Trata-se da obra Educação Bilingue de Surdos, tese de doutoramento em Linguística pela Universidade Eduardo Mondlane. O autor da obra, Samuel Schumann, disse esperar que a mesma contribua para melhorar a situação do ensino de surdos no país e, por que não, inspirar futuros investigadores. Segundo o Censo Geral da População de 2017, em Moçambique existem mais de 60 mil surdos, mas a educação deste grupo social ainda constitui um grande desafio. Alguns desafios poderão ser ultrapassados com o lançamento da obra Educação Bilingue para pessoas surdas. Que coloca a educação bilingue circunscreve-se à utilização de duas línguas de forma alternada ao longo do sistema de ensino. Em relação à questão, no caso de pessoas surdas, a educação bilingue tem a ver com a utilização de uma língua, da língua materna de surdos e da língua oficial do país como ponto para aprendizagem na modalidade de escrita. Para além da língua de sinais, os surdos também têm essa capacidade de poder aprender uma outra língua, porque não há nenhuma diferença entre os surdos, assim como, neste caso, os ouvintes. Tem o mesmo dispositivo de aquisição linguística, então podem também aprender uma segunda, terceira língua, dependendo do desenvolvimento linguístico e cognitivo de cada criança, ou assim, de cada pessoa surda. Para a consumação da pesquisa, segundo Samuel Schumann, teve de contar com a ajuda de pais e encarregados da educação, pois o levantamento de dados foi durante a fase de pico da Covid-19. Os desafios foram enormes, porque esta pesquisa iniciou quando, aliás, realizamos durante o período de vigência do primeiro estado de emergência, não é? E isso constituiu um grande constrangimento,
porque muitas escolas estiveram assim encerradas e foi muito difícil então visitar as famílias, poder fazer então acompanhamento de algumas crianças surdas que nós então deveremos então fazer acompanhamento, então para essa repetição, não é? Esta pesquisa tem em vista analisar a modalidade de ensino bilingue em vigor no país, não é? Então tomando em consideração que é um modelo novo, é uma modalidade nova de ensino que foi introduzido no contexto moçambicano, não é? Então, nesta pesquisa procuramos então trazer algumas ilações sobre esta modalidade de ensino, por forma a ajudar as entidades responsáveis pela educação de surdos no país a tomar algumas providências, não é? Schumann acredita que com os resultados da pesquisa, o país é que sairá a ganhar rumo à melhoria da qualidade de ensino. O estágio atual de educação de surdos, neste caso, não é? Ainda está numa fase embrionária. Isso porque, então, conforme antes afirmei que é uma modalidade nova no país, ainda não temos profissionais com conhecimentos teóricos e competências metodológicas para lidar com a educação de crianças surdas. Então, há uma necessidade de se investir na formação de quadros competentes para lidar com a educação dessas crianças surdas, não é? Isso porque vamos criar condições de difundir os resultados dessa pesquisa e, então, por forma a fazer perceber aos demais da necessidade de investir nesta modalidade de ensino. A obra ora lançada foi desenvolvida no âmbito dos estudos para a obtenção do grau de doutor em Linguística pela Universidade Eduardo Mondlane. Da educação, vamos falar de cultura. O projeto Incluarte, que iniciou em 2019, levou o público ao delírio, com a secção de música ao vivo. Um projeto inovador que contempla igualmente a presença de intérprete de língua de sinais. Quer saber mais? Acompanhe a peça. Unir música, poesia e língua de sinais é o conceito do projeto Incluarte, um espaço em que as diferenças são deixadas de lado e o talento ganha vida. Eu sempre gostei de poesia, só que nunca tive espaços para poder praticar, mas agora vejo que pouco a pouco estão a nos dar espaço. Cada vez mais pessoas com deficiência têm mais espaço para poder se expressar, há mais eventos que incluam pessoas com deficiência, isso é muito bom. Por exemplo, hoje vi um músico que tem deficiência visual a tocar uma viola, a cantar, foi uma coisa muito bonita. Gostaria que mais pessoas abrir-se espaço para pessoas com deficiência, que a gente respeitasse mais, é muito bonito. Assim, ganho mais esperança, fico mais vontade de lutar e conseguir realizar todos os meus sonhos, é muito bonito. Rafael Bata, cantor há mais de 20 anos, mostrou seu contentamento em poder subir ao palco e atuar, visto que as oportunidades para mostrar o seu talento são quase inexistentes. Sua história de vida também inspirou quem o viu atuar pela primeira vez. Desde criança eu canto, sempre gostei de cantar, de tocar, não é? E foi uma questão mesmo da família, porque a partir da minha mãe dançava mutimba, minha irmã mais velha dançava marrabenta, não é? Ensinava marrabenta na escola e eu também dançava. Então foi a partir daí que entrou esse bichinho das artes ou da música, não é? Então foi a partir daí que
comecei a compor as minhas músicas, mas foi muito depois, apareceu isso, a primeira música, como eu disse aqui a cantar, a primeira música foi depois de adquirir a deficiência visual. Bom, desafios são muitos, porque não temos oportunidades para aparecer em público com pessoas com deficiência. Ainda há um desafio muito grande para a parte musical. Eu amei, foi algo espetacular, nunca tinha participado num evento idêntico e gostei da informação que eu obtive aqui do cantor, o que ele falou acerca da carreira, não só da deficiência. Gostei da parte onde ele disse que mesmo deficiente, ele teve a força de continuar, de seguir em frente. Refira-se que a primeira edição do Incluarte teve lugar em 2019. Para além de música e poesia com interpretação em língua de sinais, outras manifestações culturais foram incluídas, sendo de destacar a pintura. Que tal enriquecer os nossos conhecimentos em língua de sinais de Moçambique? Olá, bem-vindo e bem-vinda à aula de língua de sinais de Moçambique. Na aula de hoje, vamos aprender a dizer palavras relacionadas com os direitos das mulheres. Empoderamento, igualdade de gênero, liberdade de expressão. Vamos repetir? Empoderamento, igualdade de gênero, liberdade de expressão. A aula de hoje termina por aqui. Continue a praticar aí em casa. A presente edição do programa termina por aqui. Nós voltamos daqui a 7 dias. Fique bem!